Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai fazer uma análise on-chain aqui para ver alguns indicadores de comportamento da oferta do Bitcoin e tentar identificar semelhanças com os últimos bear markets. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também não deixe de ver nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo por lá todos os dias, não deixe de ver, link na descrição do vídeo. Vamos começar aqui então. Hoje a gente vai falar um pouco do comportamento on-chain do Bitcoin em relação à sua oferta. Grande parte está no prejuízo, grande parte está no lucro. Como está essa dinâmica da oferta do Bitcoin então de lucro e prejuízo e como isso se deu então nos últimos bear markets. O nosso papel aqui, o meu papel é tentar mostrar para vocês se o comportamento atual é semelhante ao comportamento do último fundo, porque isso então pode indicar pra gente que a gente está próximo ao fundo ou que pelo menos é uma boa zona de acumulação. Então vamos começar aqui. Eu peguei aqui no relatório da Glassnode, separei alguns indicadores aqui interessantes e a gente começa vendo aqui em relação ao percentual da oferta que está no lucro, na média dos últimos 7 dias. A gente nota aqui que existem diferentes médias que você pode calcular aqui, a média do lucro nos últimos 7 dias, 14 dias, que no bear market 2015-16, a gente chegou numa oferta total em prejuízo de 59%, ou seja, oferta total de lucro de 40%, 41%. Então, o que a Glassnode está mostrando aqui é que em todos os fundos do Bitcoin, tanto nos dois últimos bear markets como no Corona Dump, a oferta ela esteve nos fundos, aqui foi o fundo de 18, 19 e aqui foi o fundo de 2015. A oferta, ela no fundo, ela apresentou a maior parte no prejuízo e não no lucro. Isso não aconteceu ainda nesse ciclo, a gente utilizando a média dos últimos 7 dias. Existem por outras médias já, que a gente já consegue ver sim a maior parte da oferta no prejuízo, só que por essa média a gente ainda não consegue ver. Só que agora tem um detalhe interessante, porque então, teoricamente, a gente sempre teve a maior parte da oferta no prejuízo nos fundos de bear market e a gente não viu isso ainda. Então isso, de certa forma, é algo ruim. Só que tem um detalhe que acaba influenciando nessa métrica, que é o seguinte: existem muitos bitcoins que foram perdidos, pessoas que não lembram das suas chaves privadas, pessoas que lá no início ninguém via valor ainda no Bitcoin, a pessoa pegou o Bitcoin, não lembra onde guardou, e aí basicamente o Bitcoin se perdeu. Estima-se que milhões até de bitcoins estejam hoje perdidos e nunca mais então vão conseguir ser movimentados. Com o passar dos ciclos, cada vez mais a gente vai ter esse número aumentando e influenciando nessa métrica, porque imagina o valor que esse Bitcoin que foi perdido lá em 2010, o quanto ele está no lucro agora. É um valor muito significativo que vai aumentar ciclo após ciclo. Então a Glassnode, ela mapeia aqui desses 10,7 milhões então que estão no lucro, ou seja, nós temos agora de 50% a 52% dos Bitcoins no lucro. Desses 50% a 52% que dá aqui 10,7 milhões, o quanto então desses 10,7% estão inativos há mais de 7 anos? Ou seja, foram ativos pela última vez há 7 anos atrás. E ele chega aqui na conclusão de que 3,7 milhões desses 10,7 não são movimentados há pelo menos 7 anos e podem ser então bitcoins perdidos. Dessa forma, então, se a gente ajusta essa métrica aqui de percentual no lucro para excluir esses possíveis bitcoins perdidos que não são movimentados há mais de 7 anos, inclusive também o Bitcoin, né, do próprio Satoshi, a gente vê aqui que a gente chega num modelo um pouco diferente. Se a gente ajusta da média móvel amarela aqui, a gente vem para essa média móvel azul e a gente nota a diferença. Atualmente, então, se a gente excluir esses bitcoins, a gente já tem 39% apenas da oferta no lucro, ou seja, mais de 50% da oferta está no prejuízo, 61% da oferta então a gente vê que a gente excluindo esses bitcoins que mais uma vez vão cada vez mais afetar essa métrica aqui, a gente já começa a ver uma semelhança maior ao último fundo de bear market, porque vocês notam aqui que no último fundo teve 41% da oferta no lucro e excluindo também no último fundo os bitcoins inativos nos últimos 7 anos, para a gente também, né, chegar aqui
ser justo, digamos assim, usar os mesmos modelos para os dois fundos, já que no último ciclo também existiam bitcoins perdidos. A gente chegou lá no último ciclo com 32% da oferta no lucro na métrica azul, excluindo esses bitcoins. Já agora, então, a gente chega a 39%. Se a gente considerar esses bitcoins. Enquanto isso, no Corona Crash, a gente teve 37%. Eu vejo que dessa forma é algo mais realista, porque, mais uma vez, ao passar dos ciclos, isso vai se intensificar cada vez mais. Para mostrar justamente isso, de que pode ser por esse indicador, se a gente pegar parte da oferta no lucro no prejuízo, que a gente ainda tenha mais um espaço para essa oferta. Então entrar no prejuízo, e agora a Glassnode traz mais um indicador que dá confluência com isso. É um indicador então que ela bota aqui, que mensura o total de lucro de todos os bitcoins da oferta, que são ajustados então pelo novo capital que está entrando ciclo após ciclo, porque a gente sabe que todos os dias são minerados novos bitcoins. Ou seja, isso acaba também influenciando muito o percentual total da oferta, já que no último ciclo a gente tinha muito menos bitcoins do que tem hoje. Então, para chegar na conclusão, para ficar mais simples, o que ela mostra aqui é que essa métrica, então, nos últimos fundos, chegou quase aqui na linha pontilhada, um nível de 0,3. Atualmente a gente está em 0,37, ou seja, no lucro ela sim foi bastante intensificada, ela sofreu bastante, ela teve ali uma pressão bastante forte e sofreu bastante essa oferta não realizada de lucro, só que nos últimos ciclos a gente chegou aqui quase ali com esse indicador que existiria mais um espaço, então, para a maior parte dessa oferta estar no prejuízo. Lembrando que quando a gente fala de oferta, a gente fala lucro ou que está no prejuízo em relação ao último preço de aquisição. E pausa rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo, aqui no canal a gente indica Bybit. Tem link na descrição com taxa zero no mercado spot. E para você também que gosta de alavancagem, derivativos, opções, até $4.000 em bônus aqui na Bybit também. Link na descrição do vídeo. Para você, o SportsBets.io também tem link aqui na descrição do vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, para fechar, dois indicadores que mostram também a importância, às vezes, e isso vai ser cada vez mais importante, de ciclo após ciclo, a gente com os perdidos, que existem novos bitcoins chegando no mercado todos os dias, e isso vai afetar ao longo dos ciclos as métricas on-chain, e elas vão ter que ir se ajustando. Por exemplo, a gente tem um indicador que é muito famoso, que é o Nupl, que dá justamente essa razão entre oferta não realizada de lucro e prejuízo. E vocês notam que a maior parte da oferta, então, nesse sentido, está no prejuízo em relação ao market cap. O Nupl, ele é uma fórmula que ele também embota nessa fórmula o valor total de mercado. Então é importante porque ele já calcula que novos bitcoins sempre vão sendo criados, o valor de mercado ele acaba sendo inflado ciclo após ciclo, e ele leva então, ele chega nessa fórmula que é interessante também para a gente conseguir medir então esse percentual de oferta no lucro ou no prejuízo em relação ao market cap, ao valor de mercado. E vocês notam que em todos os ciclos passados a gente chega aqui com essa razão abaixo de zero, mostrando que a maior parte da oferta em relação ao valor de mercado vem no prejuízo. Em 2015, no primeiro bear market, a gente ficou 301 dias com essa oferta aqui abaixo de zero. Então a gente ficou aqui no último bear market 18-19 134 dias nessa métrica então abaixo de zero, e atualmente a gente está somente a 88 dias. Só que notem também que do ciclo passado para o primeiro ciclo teve uma diminuição significativa de dias, mais de 50%, 301 para 134. Então, agora a gente está, se a gente analisar isso de forma ajustada, também excluindo os bitcoins que foram perdidos, mas que grande parte desses estejam perdidos, a gente chega aqui que essa métrica ela já estaria com 119 dias abaixo de zero, enquanto no último ciclo aqui vocês notam que foram 135 dias igualmente. Notem aqui que o azul ele vai aqui para cima no mesmo tempo que o vermelho, então daria igual que 301 dias. Então cada vez mais esses bitcoins vão sendo significativos, influenciam nas métricas on-chain, e muito cuidado para vocês não se enganarem na hora de analisar. Analisem sempre
os dois, o ajustado e o não ajustado, para você conseguir tirar. Um indicador muito interessante a Glassnode trouxe, que é o seguinte: a gente tem o custo base, então, dos compradores de curto prazo e de longo prazo. Holders de curto prazo são quem compra um Bitcoin em no máximo 5 meses, e holders de longo prazo, quem comprou Bitcoin há mais de 5 meses. Eu não gosto muito dessa classificação, porque eu acho que, por exemplo, quem entrou em 2021 no mercado não tem a mesma importância de quem entrou em 2015, por exemplo. Só que nessa classificação de holder de longo prazo, também um indicador aqui de fundos de bear market, grandes períodos de acumulação, muito bons para o Bitcoin. Vocês notam então que nos 2 últimos bear market, próximos ao fundo, então no melhor período de acumulação próximo ao fundo, o que aconteceu foi que o custo de aquisição dos compradores de curto prazo veio abaixo dos de compradores de longo prazo. Ou seja, pessoas que estão chegando agora no mercado nos últimos 5 meses estão conseguindo um preço médio melhor do que pessoas que chegaram há mais de 5 meses. Isso é algo raríssimo que só acontece no bear market, como a gente nota aqui. E no primeiro ciclo a gente teve no bear market então 339 dias com essa razão então de compra, cuja aquisição de curto prazo menor do que o de longo prazo, e no último bear market 145 dias. Agora a gente está somente a 15 dias nessa razão. Só que vocês notam que elas já se cruzaram. Ou seja, a gente já teve uma característica que sempre acontece próximo aos fundos e aconteceu novamente. Então, a gente pode viver agora um período maior, aí, mais extenso, pelo menos, aí vocês notam que do último ciclo para o primeiro diminuiu metade, se diminuir metade de novo, a gente vai passar uns 70 dias com essa razão assim. Então, seria ali os melhores 70 dias desse ciclo para você estar acumulando, caso a história volte a rimar por esse. Né? Pode achar ali preços piores, digamos assim, alguns indicadores ainda podem, né, ocasionalmente aí, pegar patamares piores, só que é muito claro que é improvável que você vá cravar o fundo, e não é só você, ninguém crava o fundo, é muito improvável que você vá cravar o fundo. Então, olha aqui diversas métricas que já te mostram que a gente está vivendo uma oportunidade única de acumulação. Monte uma estratégia bem definida. É óbvio que você tem que se preparar para o cenário que o Bitcoin caia mais. Você tem que se preparar. E assim como você tem que se preparar para o cenário caso isso não aconteça. Então nunca se esqueça disso. Se prepare sempre para os 2 cenários. E dessa forma então você vai conseguir ter a melhor estratégia possível. A minha está aberta aqui no YouTube e eu explico mais a fundo ela no curso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like e ativa a notificação. Não deixa de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, eu não gosto de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.